Fui excluída do casamento da minha filha, por influência da sogra dela. Mas antes de irmos para a história, meu nome é Jandira e tenho 92 anos de idade. Que bom que você está comigo para assistir e ouvir. Mas me fala aí, a vovó aqui quer saber de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e de qual estado você é. Comenta aqui embaixo, vou ter o prazer de te responder. Agora vamos para a minha história. Vamos lá. Meu nome é Jandira e hoje preciso contar uma história que ainda dói no meu peito. Uma história sobre como o amor de mãe pode ser testado da forma mais cruel possível. Durante 32 anos, criei minha filha Marina com todo o carinho do mundo. Sozinha depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 5 anos. Trabalhei em 2 casas de família. Levantava às 4 da manhã. Voltava às 9 da noite. Tudo para dar a ela o melhor que eu podia. Marina sempre foi minha companheira, minha confidente, minha razão de viver. Quando ela me contou que tinha encontrado o amor da vida dela, meu coração se encheu de alegria. Rafael parecia um bom rapaz, educado, trabalhador. Mas eu não sabia que junto com ele viria uma tempestade que mudaria nossa relação para sempre. Dona Eleonora, a mãe dele, era diferente de tudo que eu conhecia. Tinha dinheiro, posição social. Aquele jeito de falar que deixava claro que se considerava superior a qualquer um. Desde o primeiro encontro, senti que ela me olhava de cima para baixo, como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho da felicidade do filho dela. Tentei ser gentil, tentei conquistar sua aprovação. Levei doces caseiros nas visitas, perguntei sobre a família dela, elogiei a casa. Mas nada que eu fizesse parecia ser suficiente. Ela respondia com sorrisos frios e comentários que cortavam como navalha, sempre insinuando que eu não estava à altura da nova família que minha filha Sam estava prestes a integrar. As coisas foram ficando tensas conforme o casamento se aproximava. Marina começou a chegar em casa diferente, mais distante. Quando eu perguntava sobre os preparativos, ela desviava o assunto. Quando eu oferecia ajuda, ela dizia que estava tudo sob controle. Sentia que algo estava errado, mas não imaginava o tamanho da tempestade que estava se formando. A sogra tinha começado seu trabalho silencioso, plantando sementes de dúvida na cabeça da minha filha. Rafael também mudou comigo. No começo me tratava com carinho, me chamava de sogra com respeito. Mas depois dos comentários venenosos da mãe dele, começou a me cumprimentar apenas com um aceno de cabeça. Percebia que Dona Eleonora sussurrava coisas no ouvido dele quando eu chegava perto. Era como assistir minha própria filha sendo envenenada contra mim. E eu não conseguia fazer nada para impedir. Cada visita se tornava mais dolorosa que a anterior. A realidade caiu sobre mim como um balde de água fria numa tarde de terça-feira. Marina chegou em casa com os olhos vermelhos, claramente nervosa. Sentou na mesa da cozinha onde tantas vezes conversamos sobre tudo na vida. Mas dessa vez, as palavras que saíram da boca dela destruíram meu mundo. Ela disse que tinha pensado muito, que o casamento seria pequeno, íntimo, apenas para os mais próximos, e que talvez fosse melhor se eu não fosse. Qual foi sua primeira reação quando percebeu que estava sendo excluída de algo importante na família? Deixe nos comentários como você lidaria com uma situação assim. As palavras da Marina ecoaram na minha cabeça por dias. Talvez seja melhor se você não for, mãe. Como uma filha pode dizer isso para a mãe que sacrificou tudo por ela? Tentei argumentar. Tentei entender o que tinha acontecido com minha menina. Ela evitava meu olhar. Mexia nervosamente nas mãos. Repetia frases que pareciam decoradas. Falava sobre evitar conflitos, sobre manter a harmonia, sobre começar a vida conjugal sem tensões. Mas eu conhecia minha filha melhor que ninguém e sabia que aquelas não eram palavras dela. Passei noites em claro tentando processar o que estava acontecendo. Olhava para as fotos dela espalhadas pela casa, desde bebê até mulher feita. Em cada uma delas, eu estava presente. Nos aniversários, nas formaturas, nas conquistas, nas lágrimas. Sempre estive lá. E agora, no dia mais importante da vida dela, eu seria a única pessoa excluída. Não conseguia aceitar que minha própria filha tinha escolhido me magoar dessa forma.
Havia algo maior por trás disso tudo, e eu sabia exatamente quem era a responsável. Decidi tentar uma última conversa com Dona Eleonora. Liguei para ela, pedi para nos encontrarmos num café próximo à casa dela. Ela aceitou, mas já pelo tom da voz, percebi que não seria uma conversa amigável. Quando cheguei ao local, ela já estava lá, impecavelmente vestida, com aquele ar de superioridade que sempre me intimidava. Sentou-se ereta na cadeira, como se estivesse numa reunião de negócio, não numa conversa entre duas mães que deveriam estar unidas pela felicidade dos filhos. Tentei ser diplomática, falei sobre como era importante para mim estar presente no casamento da Marina. Expliquei que era tudo que eu tinha na vida, que sempre sonhei em ver minha filha vestida de noiva. Dona Eleonora me ouviu em silêncio, com um sorrisinho no canto da boca que me deixava cada vez mais nervosa. Quando terminei de falar, ela se inclinou para frente e disse as palavras que jamais vou esquecer. Disse que pessoas como eu não se encaixavam no ambiente que eles frequentavam, que eu poderia causar constrangimento para os convidados. Continuou falando sobre diferenças sociais, sobre como seria melhor para todos se eu aceitasse minha posição. Disse que Marina precisava crescer, se elevar, e que minha presença apenas lembraria a todos de onde ela vinha. Cada palavra era como uma punhalada no meu peito. Ela falava com tanta naturalidade, como se estivesse comentando o tempo, como se destruir o coração de uma mãe fosse algo corriqueiro na vida dela. Tentei manter a compostura, mas as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. O pior de tudo foi quando ela disse que já tinha conversado com Marina sobre isso várias vezes, que minha filha concordava que seria melhor assim, que ela mesma tinha pedido para Dona Eleonora me convencer a não ir. Aquilo foi o golpe final. Saí daquele café completamente destruída, sem acreditar que a menina que eu criei tinha se tornado capaz de tamanha crueldade. Cheguei em casa e chorei como não chorava há anos, sentindo que tinha perdido minha filha para sempre. Os dias que antecederam o casamento foram os mais difíceis da minha vida. Marina mal falava comigo. Saía cedo e voltava tarde, sempre com desculpas sobre os preparativos finais. Quando nos cruzávamos em casa, o clima era de funeral. Ela evitava meus olhos, respondia com monossílabos, agia como se eu fosse uma estranha. Várias vezes tentei puxar assunto. Perguntei sobre o vestido, sobre as flores, sobre os detalhes que uma mãe deveria saber. Mas ela apenas dizia que estava tudo resolvido e se trancava no quarto. A vizinhança toda sabia do casamento. Dona Rosa, que morava ao lado, vivia perguntando sobre os preparativos, sobre como eu estava ansiosa para ver minha filha de noiva. Eu sorria forçadamente e mudava de assunto, com vergonha de admitir que não faria parte do dia mais importante da vida da Marina. Como explicar para as pessoas que a mãe não foi convidada para o próprio casamento da filha? Era uma humilhação que doía mais que qualquer dor física que já senti na vida. Rafael apareceu em casa na quinta-feira antes do casamento. Veio buscar algumas coisas da Marina e teve a coragem de tentar conversar comigo. Disse que entendia minha tristeza, mas que era melhor assim. Falou sobre começar do zero, sobre evitar complicações, usando exatamente as mesmas palavras que Dona Eleonora usava. Era óbvio que ele tinha sido completamente manipulado pela mãe. Tentei fazê-lo enxergar que estava cometendo um erro, que uma família que exclui não pode prosperar. Mas ele apenas balançou a cabeça e disse que eu precisava aceitar a decisão deles. Naquela noite, Marina finalmente se abriu comigo. Encontrei ela chorando na cozinha, segurando uma xícara de chá com as mãos tremendo. Sentei ao lado dela e pela primeira vez em semanas, ela me olhou nos olhos. Perguntei se era isso mesmo que ela queria, se excluir a própria mãe do casamento a faria feliz. Ela começou a chorar mais forte e disse que não sabia mais o que queria, que Dona Eleonora tinha convencido ela de que minha presença causaria problemas, que os convidados ficariam desconfortáveis, que eu não me encaixaria no ambiente. Marina confessou que a sogra tinha passado meses plantando essas ideias na cabeça dela. Disse que no começo resistiu, que defendeu nossa relação. Mas Dona Eleonora era persistente, sempre com argumentos novos, sempre fazendo ela se sentir culpada por me incluir. Falava sobre como Rafael ficaria constrangido,
sobre como os pais dos amigos dele comentariam, sobre como isso poderia afetar o futuro do casal. Minha filha estava sendo manipulada há tanto tempo que já não conseguia mais distinguir seus próprios sentimentos dos pensamentos que tinham sido implantados na mente dela. Por um momento pensei que ela mudaria de ideia. Segurei as mãos dela e disse que sempre a amei incondicionalmente, que só queria vê-la feliz. Mas então ela se levantou, enxugou as lágrimas e disse que já era tarde demais para mudar qualquer coisa, que os convites já tinham sido enviados, que Dona Eleonora tinha razão sobre eu não me encaixar naquele mundo. Foi a última conversa real que tivemos antes do casamento e terminou com ela subindo para o quarto e me deixando sozinha na cozinha, com o coração partido em 1000 pedaços. Alguém já tentou convencer você de que não pertencia a algum lugar importante? Deixe sua experiência nos comentários e como conseguiu lidar com essa pressão. O sábado chegou como um fantasma. Acordei cedo, como sempre faço, mas dessa vez não tinha nada para fazer. Lugar nenhum para ir. Era o dia do casamento da minha filha e eu estaria em casa, sozinha, enquanto ela subia ao altar, sem mim. Marina saiu bem cedo com as madrinhas para se arrumar no salão. Nem me deu um abraço, nem disse uma palavra. Apenas pegou a bolsa com os últimos pertences e saiu, deixando um silêncio ensurdecedor na casa. Fiquei parada na janela da sala, vendo o carro se afastar, carregando minha menina para longe de mim. Tentei me distrair arrumando a casa, lavando louça, organizando gavetas, qualquer coisa para não pensar no que estava acontecendo. Mas era impossível escapar da realidade. Cada barulho na rua me fazia imaginar se eram os convidados indo para essa cerimônia. Cada música que tocava no rádio parecia escolhida para me torturar. As horas passavam devagar, como se o tempo quisesse prolongar meu sofrimento. 3 horas da tarde era o horário marcado, e eu sabia que naquele exato momento minha filha estaria caminhando até o altar sem mim. No meio da tarde não aguentei mais ficar em casa. Peguei o ônibus e fui até a igreja onde seria a cerimônia. Não planejava entrar, apenas queria ficar do lado de fora, respirar o mesmo ar que minha filha estava respirando. Quando cheguei lá, vi os carros bonitos estacionados, as pessoas elegantemente vestidas entrando e saindo. Reconheci alguns rostos, amigos da Marina que frequentavam nossa casa, que comeram na nossa mesa, que me chamavam de tia Jandira. Eles passavam por mim sem me reconhecer, ou fingiam que não me viam. Fiquei escondida atrás de uma árvore do outro lado da rua, como uma criminosa, observando a cena do crime. De longe consegui ver Marina descendo do carro, deslumbrante no vestido branco que eu jamais teria a chance de ver de perto. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram através da distância. Ela me viu ali, parada feito uma estátua, e percebi que seu rosto se contraiu de dor. Mas logo Dona Eleonora apareceu ao lado dela, sussurrou algo no ouvido dela, e Marina desviou o olhar, seguindo para dentro da igreja como se eu não existisse. Aqueles foram os minutos mais longos da minha vida. Ouvi o som do órgão começando a tocar. Imaginei minha filha caminhando até o altar. Visualizei Rafael esperando por ela. Pensei em todos os sonhos que tive sobre esse dia. Todas as vezes que imaginei como seria emocionante ver minha menina se casando. Sempre me imaginei na primeira fileira, chorando de alegria, orgulhosa da mulher que ajudei a criar. Em vez disso, estava do lado de fora, como uma mendiga pedindo migalhas de felicidade. Era a humilhação mais profunda que uma mãe pode sentir. Quando os sinos começaram a tocar, anunciando o fim da cerimônia, não consegui mais ficar. Corri para o ponto de ônibus com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem me importar com os olhares curiosos das pessoas. Voltei para casa completamente destroçada, sentindo que tinha perdido minha filha para sempre. Naquela noite, enquanto Marina celebrava seu casamento cercada de pessoas que mal a conheciam, eu chorei e até não ter mais lágrimas. Era o fim de uma era, o fim da relação mais importante da minha vida. Você conseguiria perdoar alguém que te excluiu de um momento tão especial? Conte nos comentários se já viveu algo parecido e como foi sua reação. Os meses que se seguiram ao casamento foram um deserto emocional. Marina não me procurou, não me ligou, não apareceu em casa. Era como se eu tivesse morrido para ela. Pelas vizinhas,
Soube que ela e Rafael tinham voltado da lua de mel, que estavam morando num apartamento no bairro nobre da cidade, que ela tinha deixado o emprego para se dedicar à nova vida de casada. Informações que chegavam até mim como ecos distantes de uma vida que não me incluía mais. Cada notícia era uma nova facada no peito, lembrando que eu tinha sido completamente apagada da existência da minha própria filha. Dona Rosa tentava me consolar. Dizia que Marina voltaria, que era fase, que recém-casada sempre se afasta um pouco da família. Mas eu sabia que aquilo era diferente. Não era distanciamento natural. Era exclusão deliberada. Dona Eleonora tinha conseguido o que queria. Minha filha estava completamente sob seu controle, longe da mãe que a criou. Várias vezes peguei o telefone para ligar, mas desistia antes de completar o número. Que palavras usar para falar com alguém que escolheu te arrancar da vida dela? Como uma mãe implora pelo amor da própria filha. Um dia não resisti e fui até o apartamento onde ela morava. Era um prédio elegante, com porteiro, interfone, toda aquela pompa que Dona Eleonora tanto valorizava. Quando disse ao porteiro que queria falar com Marina, ele me olhou de cima a baixo com desconfiança. Ligou para o apartamento, falou baixinho no telefone e depois me disse que ela não estava. Mas eu tinha visto a silhueta dela na janela do 5º andar. Tinha certeza de que era ela. Minha própria filha estava se escondendo de mim, negando minha existência para um estranho. Insisti por algumas vezes, sempre com a mesma resposta. Marina não estava. Tinha saído. Estava viajando. Mentiras que ela ordenava ao porteiro para não ter que me enfrentar. A cada tentativa recusada, eu me sentia menor, mais humilhada. Era degradante ter que implorar para ver a pessoa que carreguei no ventre por 9 meses, que criei com tanto amor e dedicação. Me sentia como aquelas mães que vemos na televisão, brigando na justiça para ver os filhos. Nunca imaginei que chegaria ao ponto de ser rejeitada pela minha própria filha. A solidão começou a me consumir por dentro. A casa, que antes era cheia de vida com a presença da Marina, agora parecia um mausoléu. O quarto dela permanecia intocado, como se fosse um santuário de uma pessoa que tinha morrido. Seus livros na estante, suas fotos na parede, suas roupas no armário. Tudo ali me lembrava do que eu tinha perdido. Muitas noites, eu sentava na cama dela e chorava, abraçada ao travesseiro que ainda guardava um pouco do perfume dela. Era uma dor física, constante, que não passava com remédio nem com tempo. Os vizinhos começaram a me olhar com pena. Aquela compaixão que dói mais que a raiva. Dona Rosa deixava de comentar sobre Marina quando me via, como se fosse assunto proibido. Outras vizinhas desviavam o olhar quando me encontravam na rua, sem saber o que dizer para uma mãe abandonada pela filha. Eu me tornei um exemplo do que ninguém queria ser. A mulher que dedicou a vida toda a uma filha e foi descartada como lixo quando não serviu mais. Era uma vergonha que eu carregava sozinha. Um peso que ninguém merecia suportar. Já passou pela experiência de ser rejeitado por alguém que você amava incondicionalmente? Deixe nos comentários como lidou com essa dor e se conseguiu encontrar forças para seguir em frente. 6 meses depois do casamento, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Marina. Mas sua voz soava diferente, fraca, assustada. Disse que precisava conversar comigo, que estava com problemas. Meu coração disparou. Uma mistura de alegria por ela ter me procurado e preocupação pelo tom da voz dela. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria no centro da cidade, longe do bairro onde ela morava. Quando cheguei lá, mal a reconheci. Minha filha só estava magra, pálida, com olheiras profundas. Parecia uma sombra da mulher radiante que subiu ao altar 6 meses antes. Marina me contou que a vida de casada não era o que ela esperava. Rafael tinha mudado completamente depois do casamento, tornando-se controlador, possessivo. Dona Eleonora interferia em tudo, desde a decoração do apartamento até a comida que Marina deveria cozinhar. Ela não podia mais trabalhar, não podia sair sozinha, não podia nem escolher as próprias roupas sem aprovação. Estava sendo sufocada por uma família que ela pensava que a acolheria com amor. A realidade era uma prisão dourada, onde cada movimento dela era vigiado e criticado.
Ela começou a chorar quando disse que sentia minha falta todos os dias, que Dona Eleonora tinha conseguido convencê-la de que eu era um problema, mas que agora entendia que eu era a única pessoa que realmente a amava sem conditions. Rafael tinha mostrado sua verdadeira face, tratando-a como propriedade, não como esposa. Disse que se arrependia amargamente de não ter me incluído no casamento, que aquele dia deveria ter sido nosso, não deles. As lágrimas dela partiam meu coração, mas também despertavam uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Perguntei por que ela não saía dessa situação, por que não voltava para casa. Marina confessou que tinha medo. Rafael controlava todo o dinheiro dela. Dona Eleonora conhecia pessoas influentes que poderiam prejudicá-la profissionalmente. Ela se sentia encurralada, sem saída. Além disso, tinha vergonha de admitir que eu estava certa desde o início, que aquela família não prestava. Tinha queimado pontes comigo de forma tão cruel que achava que eu jamais a perdoaria. Não sabia que o amor de mãe não tem limites, que eu faria qualquer coisa para tê-la de volta. Segurei as mãos dela e disse que nada do que tinha acontecido importava mais, que eu a amava incondicionalmente, que nossa casa sempre seria o refúgio dela. Mas Marina balançou a cabeça, disse que não podia voltar ainda, que precisava tentar resolver as coisas, que não podia simplesmente fugir. Pediu apenas que eu esperasse por ela, que não desistisse. Prometeu que manteria contato, que tentaria me ver sempre que possível. Foi uma conversa de 2 horas que valeu por 6 meses de sofrimento. Saí dali com esperança renovada, sabendo que ainda havia uma chance de recuperar minha filha. Mas Dona Eleonora descobriu nosso encontro. Não sei como, mas ela sempre sabia de tudo. Marina me ligou desesperada alguns dias depois, dizendo que a sogra tinha feito um escândalo, acusado ela de traição, de deslealdade à família. Rafael ficou furioso. Proibiu qualquer contato entre nós. Disse que se Marina me procurasse novamente, ele pediria o divórcio e ela perderia tudo. Era chantagem emocional e financeira. Mas funcionava. Minha filha estava mais presa do que nunca, e eu mais impotente para ajudá-la. Você já se sentiu preso em uma situação onde pessoas manipuladoras controlavam sua vida? Conte nos comentários como encontrou coragem para se libertar, ou se ainda está lutando para sair dessa armadilha. 1 ano inteiro se passou, até que Marina finalmente encontrou coragem para se libertar. Foi numa noite de chuva torrencial que ela apareceu na minha porta, encharcada, carregando apenas uma mala pequena. Estava fugindo, literalmente. Rafael tinha saído para uma reunião de negócios. Dona Eleonora estava viajando, e ela aproveitou a oportunidade para escapar. Chegou tremendo, não só de frio, mas de medo. Medo de ser encontrada, medo das consequências, medo de ter tomado a decisão errada. Mas quando me viu na porta, desabou em lágrimas e disse que só queria voltar para casa. Abracei minha filha como se fosse a primeira vez em anos, porque, de certa forma, era. A Marina, que saiu de casa para se casar, tinha morrido naquele casamento. A que voltou era uma mulher machucada, mas mais sábia. Ela me contou horrores sobre como era tratada naquela casa. Como Dona Eleonora a humilhava constantemente, criticava sua aparência, sua educação, sua família. Como Rafael a controlava até mesmo nas ligações telefônicas. Checava suas mensagens, decidia com quem ela podia conversar. Era um casamento que se tornou um pesadelo, uma prisão disfarçada de conto de fadas. Marina pediu perdão 1000 vezes naquela primeira noite. Disse que se sentia uma idiota por ter acreditado nas manipulações daquela família, por ter me excluído da vida dela. Chorou lembrando do casamento, de como me viu do outro lado da rua, de como aquela imagem a atormentou durante meses. Disse que Dona Eleonora tinha conseguido convencê-la de que eu era um estorvo, mas que agora entendia que eu era a única pessoa que realmente se importava com sua felicidade. Não com sua aparência social, não com seu status, mas com ela como pessoa. Os meses seguintes foram de reconstrução. Marina teve que enfrentar o processo de divórcio, as ameaças de Rafael, os comentários maldosos da cidade. Dona Eleonora espalhou mentiras sobre ela. Tentou manchar sua reputação. Disse que Marina era ingrata, interesseira, que tinha casado apenas pelo dinheiro.
mas nós enfrentamos tudo juntas, como sempre deveria ter sido. Minha filha recuperou sua força, sua personalidade, sua alegria de viver. Voltou a trabalhar, refez amizades, reconstruiu sua vida longe daquelas pessoas tóxicas que quase a destruíram. Hoje, 2 anos depois, Marina é uma mulher completamente diferente. Mais madura, mais cuidadosa com as pessoas que deixa entrar na vida dela, mas também mais grata pelo amor verdadeiro. Ela me diz todos os dias que se arrepende de ter me excluído do casamento, que aquele foi o maior erro da vida dela. Aprendemos juntas que família verdadeira não é aquela que impõe conditions para amar, mas aquela que ama incondicionalmente. Que riqueza material não vale nada se vier acompanhada de pobreza de caráter. Às vezes, quando estamos conversando na cozinha, ela pega minha mão e diz que quer me dar um novo casamento. Não um casamento dela, mas uma festa para celebrar nosso reencontro, nosso amor de mãe e filha que sobreviveu à tempestade. Eu sempre respondo que não preciso de festa, que tê-la de volta é o maior presente que eu poderia receber. Mas, no fundo, sei que se um dia ela decidir se casar novamente, será diferente. Será com alguém que me respeite, que entenda que mãe e filha são um pacote único, indivisível. Nossa história ensina que nem sempre as pessoas que parecem ter tudo são as melhores para nós, que o amor verdadeiro não exclui, não manipula, não controla, que uma mãe pode perdoar qualquer coisa quando vê que o filho aprendeu com os erros. Marina aprendeu da pior forma possível que família não se escolhe por status social, mas por caráter. E que o amor de mãe é a única coisa neste mundo que permanece inalterada, mesmo quando é rejeitado, mesmo quando é desprezado. Você já teve que escolher entre pessoas que diziam te amar, mas faziam exigências contraditórias? Deixe nos comentários qual foi sua experiência e como descobriu quem realmente se importava com você. Essa é minha história, queridos. Uma história de dor, mas também de reconstrução. De como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta, mesmo quando parece que tudo está perdido para sempre. Marina e eu aprendemos que as pessoas podem tentar nos separar, podem plantar veneno entre nós, mas o laço entre mãe e filha é mais forte que qualquer manipulação. Hoje olho para trás e sinto gratidão. Sim, gratidão. Porque se não fosse por essa provação terrível, talvez nunca tivéssemos descoberto o quanto nosso amor é resistente. Marina não teria aprendido a valorizar quem realmente se importa com ela. Eu não teria descoberto que sou mais forte do que imaginava. Às vezes, as piores tempestades nos ensinam lições que os dias ensolarados jamais conseguiriam. Se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te afastar de quem você ama, ou se você mesmo está sendo manipulado para excluir pessoas importantes da sua vida, lembre-se da minha história. O amor verdadeiro não impõe condições, não exige que você escolha entre pessoas que deveria amar. Quem realmente te ama quer ver você cercado de todos que te fazem bem, não isolado e dependente. Para vocês que acompanharam minha história até aqui, peço que se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas que possam precisar ouvir isso e deixem seu like se a história tocou vocês de alguma forma. Vou deixar aqui outro vídeo que pode interessar vocês sobre como identificar pessoas manipuladoras na família. Agora me contem. Vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre pessoas queridas por pressão de terceiros? Como foi essa experiência e o que aprenderam com ela? Um beijo carinhoso da vovó Jandira para todos vocês. Até o próximo vídeo.